Hora da Prosa. Bom, eu disse que a gente teria um assunto muito importante para tratar agora, que era sobre a variação do IAVAG, né, que pede atenção na renovação de contratos aeroagrícolas. Mas antes, vamos falar bom dia para o economista e diretor operacional do SINDAG, Cláudio Júnior de Oliveira, que vai falar com a gente, vai prosear com a gente sobre esse tema importante e, na verdade, é um alerta. Bom dia, Cláudio, tudo bem? Bom dia, Cláudio Correia, é um prazer estar aqui. Um abraço a todos os ouvintes aí nessa manhã. Muito obrigado, um abraço para você. Você está onde hoje? Hoje ainda estou aqui em Porto Alegre preparando, porque logo mais pegaremos o avião, iremos para Cuiabá, né, para o nosso Congresso da Aviação Agrícola. Pois é, segunda-feira estaremos juntos então. Ô Júnior, a gente chama você de Júnior porque sempre fomos tratados de Júnior, né? Então é até estranho falar de Cláudio, mas ô Júnior. Ô Júnior, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes aqui, antes de a gente falar sobre a variação do IAVAG, como é que esse índice é calculado? Só para que as pessoas possam entender dentro desse contexto. Tá, isso é extremamente importante, né? O objetivo principal, vou começar por aí, Cláudio, que o IAVAG ele foi criado para dar um norte para as empresas de aviação agrícola aumentarem seus preços, né? Nós temos concorrência, obviamente, no país, como em qualquer lugar, vivemos num país capitalista, então precisa existir uma ideia de inflação dos setores, para que eles possam se organizar na hora de revisar seus preços. Sim. E o índice de inflação, então, ele é dividido em três grandes pilares que nós chamamos. O primeiro deles é a questão internacional, que aí entra a variação do dólar e a inflação americana. E ele tem um peso de 40% no IAVAG, na inflação do setor de aviação agrícola, porque ele tem uma influência extremamente significativa no setor como um todo, quando compra peças americanas, compra peças de fora, aeronaves de fora. As próprias peças do Ipanema, do Embraer, né, são compradas fora do país e também acabam influenciando o preço final da aeronave, hoje está quase 4 milhões de reais. Depois nós temos o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é a nossa inflação interna. Nós temos dois índices no país, que é o IPCA, que é mais conhecido, e o INPC. Nós escolhemos o INPC porque ele está ligado à Convenção Coletiva de Trabalho dos Pilotos Agrícolas. Então não é o IPCA que está ligado, mas o INPC. E faz mais sentido, né? Faz total sentido, né? Faz total. Ele tem o peso de 40%, Cláudio, também. Então nós temos dólar, inflação americana e o INPC, cada um aí com seus 40% de peso. E 20% está no petróleo e no etanol também, que aí é o combustível utilizado. Só que aí, salva aqui, é importante que o etanol ele tem aí 35%, 36% da frota brasileira é movida a etanol. Então, como o Brasil produz cana-de-açúcar, né, e gera o etanol, a gente consegue entender um pouquinho melhor essas modificações, mas é importante ser monitorado também. E dessa forma fechamos 40, 40, 20, dólar, inflação americana, e INPC aí com 20, petróleo e etanol, o índice de inflação da aviação agrícola do país. Perfeito. Bom, já que a gente conhece como é formado esse índice, né, qual é a composição dele, eu queria que você falasse sobre a renovação dos novos contratos aeroagrícolas, né? É importante nesse momento que o setor preste atenção, porque nós temos aí um índice de inflação acumulado aí que pode trazer uma surpresinha desagradável? Exatamente, Cláudio. O nosso IAVAG marcou nos últimos 12 meses, o seu acumulado, 10,17%. Esse é um dos maiores acumulados dos últimos anos. E as empresas de aviação agrícola estão renovando seus contratos exatamente agora. Então, renovar um contrato sem olhar para 10,17% é um perigo muito grande de quebrar ali na frente, faltar condição para poder pagar e suprir essa inflação que tem de peça, de combustível e etc. Bom, alguns detalhes, assim, Cláudio, em relação a esses 10,17%, né, 10,17%, o que mais contribuiu para isso? Sem dúvida alguma, o dólar, né, a inflação brasileira e o dólar estão contribuindo bastante para esse número alto demais. E aí nós temos um fator complicador, porque até a inflação lá nos Estados Unidos nós estamos tendo agora, né? Pois então, Cláudio, é um conjunto, né? São muitas variáveis envolvidas.
Agora, o governo americano, ele adotou aí medidas cautelares, né, e cuidadosas em relação ao gasto público. Ele está segurando o gasto público porque está com desemprego elevado. Até houve ameaça de recessão na semana passada, né? Os mercados internacionais, as bolsas de valores internacionais do Japão, elas se preocuparam com uma possível recessão, porque, de fato, o banco americano, e o Banco Central americano, que é o Fed, ele está com uma taxa de juros elevada, 5,25, 5,50, ele fica nessa dança aí, mas para segurar a inflação, né? E quando ele anunciou que ele vai baixar a taxa de juros em setembro, acalmou todo o mercado. Então é uma estratégia americana muito boa, muito efetiva, né? Eles tocam uma taxa de juros elevada para segurar uma inflação que estava aí batendo mais de 2, que a meta deles é 2. E aí eles conseguem uma informação que passa para o mercado, em setembro, acalmar o mercado mundial. Já o Brasil, e aí vem um ponto que mais complica nessa situação, porque eu gosto muito de uma fala de um economista amigo lá de Chicago. Ele diz o seguinte: o mundo inteiro vive numa grande festa, né? Uma festa maravilhosa, o mercado crescendo, a China crescendo, a Índia crescendo muito, está formando mais doutor em um ano do que o Brasil a vida inteira. Com certeza. Nós temos o Paquistão crescendo e o Brasil está vivendo um baile funk, às 4 da manhã, polícia chegando, batendo, mão na cabeça, aquela coisa perigosa, né? Nós aumentamos a nossa dívida pública, nós estamos hoje em mais de 7 trilhões de reais. Cláudio, o nosso PIB do Brasil é 10 trilhões, a nossa dívida pública passou dos 7 trilhões. Então nós passamos de 70% do PIB de dívida. E aí o juro da dívida, ele come o país, né? Mais de 1 trilhão de reais de juro da dívida. O que é isso na prática, né? Na prática, nós vamos perdendo a posição de país friendly, que a gente chama na economia, país querido por todos, país que os investidores podem botar recurso aqui dentro. E passamos a ser um país de alto risco. Exatamente, Cláudio. Hoje o nosso posicionamento é esse, né? Por isso que o dólar não para de subir. Na semana retrasada bateu 5,80, né? Uma coisa absurda. Então a gente não sabe até onde vai isso. As aeronaves ficam muito caras, as peças ficam muito caras. Tem mercados aí que vão ter que rever, tem regiões do país que vão ter que rever mais ainda o preço, porque tem risco de não receber peça, porque ainda tem falta de peça. Então, se o Brasil não tomar uma posição de cortar custo, né, parar de gastar e não taxar, como está sendo visto nesse momento, né, infelizmente, nós não vamos ter investimento no Brasil, o dólar só vai aumentar. Essa é a grande preocupação do momento, Cláudio. E o que você foi muito claro e objetivo quando você disse que a gente está vivendo um baile funk, né, às 4 da manhã, com essa irresponsabilidade fiscal, essa irresponsabilidade nessa gastança toda. Quando o governo americano tomou a posição de elevar as taxas de juros, tipo assim, vamos segurar a boiada enquanto ela ainda está no curral, porque depois que ela pegar embalo, ninguém segura, né? Então ela já tomou essa medida e já avisou, isso aqui vai ser resolvido lá na frente, fiquem tranquilos. Ou seja, você acalmou o mercado, você segurou a boiada dentro do curral, muito diferente do que está acontecendo aqui no Brasil. Quando a gente fala de segurar a boiada, a gente dá um exemplo que quando ninguém sabe a força, às vezes as pessoas não sabem a força do estouro de uma boiada, de uma manada. É isso. Fica uma situação incontrolável, né, Júnior? Exatamente. Tem uma preocupação muito grande do entendimento por parte do Executivo em relação a investimentos no país. Quando o governo atual assumiu em 2002, a economia mundial estava em plena evolução e crescimento. Então, não estava em queda, né? Ela estava em crescimento. Agora, esse governo atual assumiu pós-pandemia com uma inflação alta, porque a pandemia foi um momento que todos os governos tiveram que despejar dinheiro na população para poder salvar as pessoas, literalmente, que ficaram sem trabalho. Sim. Então, a inflação ela disparou no mundo inteiro. Nós estamos sofrendo até hoje para derrubar aquela inflação. Então, não é o momento agora de injetar dinheiro em obra, em grandes projetos no Brasil, porque nós estamos com uma inflação alta. Então, é hora de retenção, de aumentar a taxa de juros, de ajudar a baixar a taxa de juros e não taxar mais. Por quê? O que acontece? Se a gente aumentar os impostos, o governo vai pegar esse dinheiro e vai jogar no mercado. E aí vai aumentar ainda mais a inflação. Aí nós podemos ter um perigo do nosso dinheiro não valer absolutamente nada. Tem uma pessoa na esquina com R$1.000 no bolso
e valer R$10 como se fosse hoje. O nosso dinheiro vai perder muito valor. Então, eu sei que os governos federais, estaduais, municipais, eles gostam de investir, né, em obras, e é importante, de fato, para o país. Mas quando se tem uma inflação extremamente elevada e perigosa como está a nossa, é o momento de segurar a onda, né, e esperar aí 2, 3 meses para poder fazer a volta e reinvestir. Só que essa decisão de cortar custo ou aumentar os impostos, ela é extremamente importante, que de fato nesse momento não está acontecendo o corte de custos, pelo contrário, se aumentou ministérios e ainda nós estamos com essa ameaça de aumentar impostos em tudo que é lugar. A reforma tributária, de certa forma, nós estamos lutando lá para tirar o imposto seletivo de compra de aeronaves importadas nacionais, é uma maneira de aumentar impostos. Então, tudo isso é uma grande ameaça para os investidores internacionais e isso acaba enfraquecendo a nossa moeda. E mesmo os Estados Unidos estando fracos, quer dizer, o mundo está vivendo uma grande festa, porque os Estados Unidos não está no seu melhor momento, está uma ameaça de recessão, mas a gente está vivendo um baile funk 4 da manhã. Então, nós estamos muito pior do que outros países que estão aproveitando esse momento. Então, por isso que o IAVAG passou de 10%. Né? Hoje não tem uma segurança efetiva, econômica no país. Todos estão olhando e esperando para ver o que vai acontecer, se o governo vai segurar isso de alguma forma. Tivemos nessa semana o anúncio do presidente Lula que ele vai trocar o presidente do Banco Central. E para muitos o mercado, eu diria que boa parte do mercado financeiro internacional e nacional vê o atual presidente um guardião da economia no Brasil. Então, eu acho extremamente equivocado esse momento para se trocar um presidente de um Banco Central. Por quê? Cláudio, mas peraí, antes de fazer uma observação aqui, Júnior, o pessoal deve estar estranhando. Mas, Cláudio, hoje vocês estão falando só de economia. Gente, o que nós estamos falando aqui compõe todo o nosso dia a dia, tem reflexos no nosso dia a dia. Todos os dias a gente fala na nossa coluna. O que a gente aborda aqui são temas que refletem para você que mora tanto no campo quanto na cidade. Nós estamos falando de produção de alimentos, nós estamos falando de tudo que incide sobre cada um de nós brasileiros. E o custo que nós temos como pessoa, sabe, hoje a dívida do Cláudio, como a do Carlos aqui, como a minha, como daquela bebê que acabou de nascer, já beira aí uns 30 e poucos mil reais, já nasce devendo. Entendeu? Por isso que a gente trata com tamanha seriedade e dá tanta destaque a essas questões aqui. Levando para o campo, Cláudio, é importante colocar, né? Nós temos aí, em média, um custo de produção somente em defensivos pode chegar aí de 15% a 20%, tá? A aviação agrícola, serviço de aplicação, em torno de 5% é o custo de uma produção como um todo. Eu estou dando números aqui em média, né? Aproximado, né? Isso. Então, se a aviação agrícola aumentar 10%, que é o mínimo, se a empresa ela está captando a ideia e ela tem que pensar que existe um risco de não ter peças para ela, não ter avião para entregar, como é o caso de agora, se for comprar um avião, eu vou entregar em 2028. Meu Deus. Então tem falta de muita coisa. Além da inflação no setor, tem a falta de peças e produtos. Se considerar isso, vou jogar aqui 15% de aumento que as empresas devem fazer, vai aumentar o custo lá da lavoura significativamente, que vai aumentar na gôndola. Então, o que a gente está falando aqui é uma decisão de país que afeta a minha vida na minha casa, quando eu vou comprar um milho, quando eu vou comprar, né, alguma coisa que vai o trigo, que praticamente tudo vai trigo. Então, isso tudo impacta a nossa vida, são decisões, e são decisões técnicas, não são políticas, né, Cláudio? Mais importante ser dito, é uma decisão técnica, a gente pensa tecnicamente sobre o assunto. Olha, é exatamente isso. Deveria ser, inclusive, mais técnico essas decisões do governo e não decisões políticas. Mas, enfim. Ô, Júnior, a gente vai ter muita oportunidade para conversar sobre esses assuntos tão importantes, principalmente relacionados aí à economia e relacionados também ao nosso dia a dia, quando se trata de produção e também segurança alimentar, porque nós estaremos a partir de segunda-feira em Cuiabá fazendo a cobertura
do maior evento do mundo relacionado à aviação agrícola. É isso mesmo que vocês ouviram. Maior evento do mundo relacionado a essa atividade fundamental para a nossa segurança alimentar. E a gente vai conversar bastante, né, Júnior? É verdade. Lá nós vamos apresentar uma pesquisa, Cláudio, importante, de 20 anos atrás, sobre as 21 culturas que a aviação agrícola atende e a prospecção de crescimento ou decrescimento de cada uma das culturas por região. Que legal. Onde as empresas de aviação agrícola vão dizer, eu trabalho nessa região com essa cultura, vai aumentar, vai diminuir, vai faltar quantos aviões para atender essa cultura nos próximos 3 anos. A gente está trazendo uma perspectiva aí de 3 anos para que os empresários possam ter pelo menos uma visibilidade do que pode vir pela frente, né? Possíveis ameaças e possíveis oportunidades também, porque o setor aí, de fato, ele está crescendo demais. Uma perspectiva também de crescimento de frota, né, para o Brasil, tanto de grandes quanto pequenas aeronaves e também de drones agrícolas. Então vai ser recheado esse congresso, a gente não vê a hora de estar lá e estão todos motivados aí para esse grande encontro, meu amigo. E eu tenho certeza que será. E olha, esses 3 anos aí é um período que o empresário terá para se organizar, né, para planejar, fazer todo o planejamento estratégico da sua empresa e também os outros setores se organizarem, também se planejarem para aquilo que será apresentado. Bom, Júnior, muito obrigado. Até segunda-feira e faça uma boa viagem até a querida Cuiabá, a quente Cuiabá. Se você acha que Rio Preto é quente, tu não conheces Cuiabá. Eu já estou pensando muito sobre isso, viu? Olha, vamos lá, todo o Rio Grande do Sul aqui deve estar uns 12 graus aqui. 12 graus aí, 27 aqui, 45 lá em Cuiabá. Brincadeira, Cuiabá agora deve estar uns 30 e 32, mas deve chegar a 41 essa semana. Então tá bom, amigo. Até Obrigado, lá. meu amigo Cláudio. Parabéns pelo programa aí. Grande prazer estar junto. Um abraço a todos os ouvintes aí. Um excelente final de semana. Obrigado. Só corrigindo aqui, o Carlos me lembrando aqui, 30 graus agora. Máxima de 39. Então, mas é inverno. Fique tranquilo que é inverno. Bom final de semana e até lá, amigo. Obrigado, viu? Valeu. Tchau, tchau. Hora da prosa.